Estou querendo ouvir o Espírito Santo para falar e compartilhar com os irmãos essa semana. Eu quero encorajar você a assistir a palavra de terça, que eu não vou repetir, de ontem, que eu não vou repetir. Vou acrescentar algumas coisas hoje, que eu creio que Deus está querendo nos solidificar naquilo que nós estamos fazendo aqui, no sentido dos turnos. Por que nós estamos aqui? Por que a gente vai deixar de fazer outras coisas para se dedicar a um momento como esse? No que isso compõe? Como que o Senhor nos chamou para isso? Atos 15. Eu não estou ouvindo páginas virando. É tudo digital, né? Atos 15, versículo 13, eu acho que é. Vou confirmar aqui. Aqui essa eu não planejei, me veio na hora que eu pisei aqui em cima. Isso. 15, 13. Eu creio que nós estamos aqui por causa dessa palavra que o Espírito Santo ministrou ao Tiago no primeiro concílio da igreja. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir para ele, dentre eles, um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. E ele continua, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Lembrei bem, tinha mais um pouco. No primeiro concílio da igreja, quando pela primeira vez eles se reuniram com os líderes, Paulo estava voltando da sua primeira viagem missionária. Ele estava compartilhando as coisas que os gentios estavam experimentando. Simão também, Pedro, estava compartilhando também. E na verdade Paulo estava lá por causa de um problema. O concílio de verdade se reuniu por causa de um problema que estava tendo. Não precisamos nem nos preocupar com qual foi o problema. É interessante que isso gerou um momento para que o Tiago ouvisse do Senhor a profecia de Amós 9, 11, 12. Ele está citando a profecia do Antigo Testamento sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. Só que eu queria que você entendesse por que nós estamos aqui nesses dias fazendo turnos. Porque na primeira geração da igreja, o Espírito Santo, no primeiro concílio da igreja, falou com Tiago, dando o entendimento que o cumprimento da profecia da restauração do tabernáculo caído de Davi haveria o seu cumprimento lá no futuro, no meio dos gentios. Ele está afirmando tudo isso que nós estamos ouvindo, que Deus está fazendo no meio dos gentios. Ele está fazendo para si um povo para o seu nome, que era igual Deus tinha feito com Israel. E no meio de Israel nós sabemos que Deus ensinou que Israel era filho. Depois Deus ensinou para Israel através de Moisés que era uma nação sacerdotal. Portanto, eles tinham afazeres sacerdotais simples: adorar, interceder e profetizar. Nos sábados eles foram chamados para adorar ao Senhor e interceder pelas nações. É só ver o seu inário. Agora, eles tinham que fazer isso com o coração quebrantado. Eles tinham que cumprir
os requisitos do Senhor para tratar os B.O. da sua vida, para que eles pudessem entrar na presença do Senhor, no sentido de ligar-se com o Senhor, porque o Senhor é santo. Isso vai passando anos e anos e anos, Israel, além do sábado, celebrando 3 festas que Deus mandou celebrar. E as festas, a essência das festas era profética. Cada festa. Páscoa, profetizando 1500 anos depois a vinda de Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pentecostes, o recebimento da lei, que 1500 anos depois, a lei não seria escrita mais em pedras, e sim, seria escrito pelo Espírito Santo em nossos corações, porque Ele iria habitar dentro de nós. E tabernáculos, 1500 anos depois, o Senhor vindo tabernacular-se com o povo, fazendo o seu tabernáculo no meio do povo. Esse tempo todo, adorando, intercedendo pelas nações e profetizando. E tabernáculos é uma profecia dupla. Porque Jesus vem 2 vezes. A primeira vez ele veio e depois ele diz, quando saiu, vou voltar, gente. E nós sabemos que tabernáculos não se cumpriu na sua plenitude ainda. Ainda vai haver um outro tabernáculo que nós vamos celebrar com o Senhor. A questão é, no decorrer do tempo, houve uma mudança no governo de Israel. O governo de Israel era, no início, uma teocracia. Ou seja, através do sacerdócio de Israel, se cumprindo esse sacerdócio como nação, não como tribo sacerdotal. Digo isso porque quando nós pensamos que só os levitas, dentro dos levitas, a casa de Arão, eram os sacerdotes, nós estamos entendendo errado. Essa visão é a quem? Era uma nação sacerdotal. E por isso Deus separou os levitas no lugar dos primogênitos que iriam servi-lo, para ensinar toda a nação, todas as famílias, a cumprir o seu sacerdócio nacional. Todos os sábados não era só para os levitas. As festas não era só para os levitas. Era para toda a nação. E a nação foi chamada para cumprir a sua função sacerdotal determinado pelo Senhor, não determinado por eles. E nisso tem um negócio. Israel não pediu para ser sacerdote, nação sacerdotal entre as nações. Assim como nós não pedimos. Israel estava clamando ao Senhor e Deus simplesmente escolheu Israel e salvou, libertou Israel do Egito, assim como Deus nos libertou do mundo. E como Israel não pediu nada senão libertação, nós pedimos, alguma hora todos nós pedimos, Senhor, salva-me. Eu preciso ser salvo do mundo, do pecado, do diabo, de mim mesmo. Eu estou aprisionado, eu preciso ser salvo. E o Senhor falou, beleza, te salvei. Você é meu filho, você é minha filha. E, como ele falou com o povo de Israel, agora você é sacerdote. Mas eu não pedi. Não, isso faz parte do meu negócio contigo. Faz parte da salvação. Eu sei que você não pediu, mas faz parte agora. Eu te salvei, para você entender isso agora que você proclame isso. E nisso, Israel, quando mudou teocracia, ou seja, através do exercício desse sacerdócio, Israel estava cumprindo o propósito do Senhor, adorando entre as nações. Você sabe que antes de Israel fazer isso, não havia nenhuma nação que estava adorando ao Senhor.
E se você fizer a sua pesquisa, você vai descobrir que todas as nações tinham suas alianças, seus pactos com os deuses da terra. Igual ao Egito. Igual Egito. E Deus levanta Israel para levantar na terra a voz de adoração, a voz de intercessão, a voz profética dele na boca do povo de Israel. E ele põe a própria palavra na boca desse povo. É só ler os Salmos. Muda o governo. Chega um momento que o povo pede o quê? Não queremos mais o Senhor. Samuel era profeta. O que eles pediram? Um rei. Samuel ficou louco. Ficou doido. Ele queria chamar fogo do céu, acabar com esse povo. Não, Samuel. Entenda uma coisa, filho, não é você que eles estão rejeitando. Estão me rejeitando. Mas pode deixar. Vou dar um jeito nisso. E Deus deu o primeiro rei, Saul. Toma. Pediu. Pediu e pediu mal. Mas aí Deus levantou um rei segundo Deus, segundo o seu coração. E para esse Davi, Deus pediu algo particular, totalmente peculiar. Você lembra, a Arca da Aliança estava fora do tabernáculo do Senhor. Os filisteus tinham levado. E estava fora. Primeira coisa que, quando o rei Davi recebe a ordem de Deus, que demorou. Ele recebe a ordem de Deus, agora você vai assumir. Quando ele tinha as 12 tribos com ele. Agora você vai assumir. Primeira coisa que Davi faz é o quê? Cadê a arca? Eu brinco, ele tinha um deusômetro. Pup, pup, pup. Deus não está. Deus não está. Eu estou falando no sentido de sentir. Cortando a história, ele vai atrás, ele encontra a arca na casa de Abinadab, onde Deus tinha conduzido, depois de passar lá no templo de Dagon, julgar o Dagon, mostrar para todo mundo que o Dagon não era com nada, não tinha nada para oferecer, caiu, perdeu as mãos, perdeu a cabeça. Ótimo. Só que agora Davi vai todo feliz da vida, vamos pegar a arca e vamos voltar. Uhul. Deus falou, não deixa ninguém tocar. O que houve? Uzá tocou. Fulminado. A palavra diz que Davi parou. Espera aí. A palavra que é usado, ele ficou desgostoso. Tipo, Deus, eu estava querendo fazer algo certo. E porque o cara apenas tocou, ele foi fulminado. E durante um tempo, ele buscou o Senhor. Não vou falar da casa de Obed-Edom, que foi abençoado durante esse período, que não é o ponto. O ponto é que quando Deus acabou falando com o rei Davi, uma coisa muito interessante. Ele pega, e essa vez, ele sacrifica. Nós precisamos entender que isso significa que houve um arrependimento. O derramamento de sangue de sacrifícios é um fruto de arrependimento no sistema sacrificial do povo de Israel, o que Deus tinha ensinado o povo. Ou seja,
Deus mostrou para o Davi, a arca não estava fora, porque os filisteus levaram para fora. Eu não queria ficar lá no tabernáculo, porque o coração de Israel estava fora da minha vontade. Eu pus a arca lá. Você acha que se ele matou Uzá por tocar, que ele não podia ter matado os filisteus que pegaram a arca e levaram lá para a casa de Dagom? A arca não estava fora. A arca tem 2 sentidos. Eu estou contigo, eu estou reinando sobre vocês. Eu estou aqui, é o trono de Deus na terra. O assento da misericórdia. É o trono de Deus na terra. Ou seja, eu estou aqui entronizado para governar sobre vocês. Por isso Davi queria. Porque no seu interior ele sabia, até vendo o exemplo de Saul, eu não consigo governar. Quem sou eu para governar? Eu preciso do Senhor. Só que, sem quebrantamento, não tem como voltar. Se o povo não se quebrantar, não se arrepender do pecado que me levou embora, pecado pelo qual eu resolvi, eu não quero mais, entre aspas, ficar aqui no meio de vocês. E ele leva o povo a se arrepender. Alguns pensam que de 6 em 6 passos, a interpretação é de 6 em 6 passos, ele sacrificou. Outros pensam que ele sacrificou uma vez. Para mim, tanto faz. Eu digo tanto faz porque o significado desse sacrifício é arrependimento dos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Com derramamento de sangue tem remissão de pecados. Agora, por que isso é significante? Porque agora, ao invés de pedir para o Davi levar a arca da aliança para o tabernáculo, de onde saiu, Deus fala através dos profetas Natã e Gade, leva lá para Jerusalém, lá na eira de Ornã, levanta um tabernáculo, põe a arca no meio do tabernáculo, põe um altar na frente, na porta, e agora eu vou pedir para você fazer algo. Vocês agora vão começar a me adorar 24 horas por dia. Em turnos. Adorando, intercedendo e profetizando. Adorando, intercedendo e profetizando. Por quê? Porque tinha mudado o governo. Eu acho muito interessante isso, porque antes, na teocracia, Deus estava governando direto. Israel cumprindo seu papel e os requisitos sacerdotais, Deus estava presente e governando sobre o seu povo. Mas agora, eles pediram um rei. Ou seja, o Senhor não é um rei. Mas o Senhor é impressionante. Isso não significava que ele não podia reinar. Agora, o que tinha que acontecer? O rei tinha que sustentar a adoração, a intercessão e profecia daqueles que vão manter essa adoração 24 horas por dia. E a partir disso, a palavra nos ensina que começaram os anos dourados de Israel, anos que precederam o reinado de Salomão, um tempo muito abençoado, e
se você pesquisar depois, quando Israel entrou no momento de desvio, por exemplo, durante o reinado de Acais, fechou o templo, parou essa adoração, intercessão, profecia, 24 horas por dia, pararam os turnos. Primeira coisa, quando Deus faz o avivamento de Ezequias, primeira coisa que acontece, reinstituir os turnos. Segundo o mandato de Davi, visão ou revelação que ele recebeu dos profetas Natan e Gade. Ou seja, para manter o governo de Deus sobre a nação, era necessário a adoração, intercessão e profecia 24 horas por dia. Chega no Novo Testamento. Tiago, no primeiro concílio, ele lembra da profecia de Amós, restaurarei o tabernáculo caído de Davi, se referindo literalmente ao tempo de Acais, que eu mencionei agora, rei Acais, quando o templo foi fechado. Portanto, o tabernáculo de Davi, esse movimento de adoração, intercessão e profecia, 24 horas por dia, caiu. Através do profeta Amós, ele disse, eu vou restaurar. E isso aconteceu a primeira vez durante os tempos de Ezequias, o filho de Acais, onde ele reinstituiu esses turnos, logo que ele conduziu o arrependimento do seu tempo. Isso tudo está em 2 Crônicas 28 e 29. Tá? Você pode ver depois, estou contando a história. Quando Tiago cita essa profecia de Amós, ele está dizendo, o Espírito Santo está falando comigo, que esse princípio de adoração, intercessão e profecia 24/7 é algo que vai ser instalado, instituído, levantado de novo no meio dos gentios. O que eu posso dizer para os irmãos é que isso eu comecei a ouvir do Senhor em 94, 5, 6. E foi o que o Senhor mandou a gente fazer, iniciar aqui no Brasil em 2000, com as primeiras mobilizações. E eu fiquei sabendo durante o tempo que Deus estava falando com pessoas em todas as nações, todos os continentes sobre isso, sem que um e outro soubesse. Hoje você vai para lugares do mundo e já tem essas casas, esses lugares onde o povo está fazendo turnos. Por quê? Porque há algo que o Espírito Santo está restaurando para nós como igreja. Por isso você está aqui. Porque Tiago viu isso e o Espírito Santo o fez entender que vai chegar um momento em que eu vou fazer com os gentios o que eu fiz lá. Lógico, tem detalhes diferentes. Estou falando do princípio. E por isso nós estamos precisando ver como que isso procede. Então, no Novo Testamento, 1 Pedro 2, versículo 4. Quem somos? Quem somos? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Tá, vamos brincar um pouco? Tem pedra viva aqui? Ok. Se eu sou uma pedra, veja quem está falando. Sinal e símbolo chamado Pedro. Pedro está falando com seus filhos espirituais. Nós somos pedras vivas. Ele está comparando isso com o próprio templo.
Ele está reconhecendo o templo, o prédio. O Senhor não está olhando mais para o prédio. Ele está olhando para nós. Nós somos pedras vivas. E juntos, nós somos edificados pelo Espírito Santo para sermos casa espiritual. O Senhor habita em nós, sim, individualmente, mas também coletivamente. Quando nós nos reunimos, há uma dimensão de ministração do Espírito Santo, a manifestação do Senhor que é onipresente. E quando eu me reúno com irmãos, eu estou com uma expectativa. Não é simplesmente a gente juntar-se. Vamos nos reunir. É muito além. A minha expectativa é muito além, porque nós não estamos aqui por nós. Nós estamos aqui como filhos do Senhor, como pedras vivas. Então eu estou com uma expectativa de algo maior e além, muito além de uma palavra minha, sua, um toque de um riff da guitarra, do bumbo. Isso é bonito e legal, mas a minha expectativa vai muito além disso. Por quê? Para ser de sacerdócio santo, continua, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quais são sacrifícios espirituais agradáveis? Podemos alistar várias coisas, mas se isso não começar com o que já é ensinado na palavra, adoração, intercessão e profecia, lembrando que profecia vem do coração de Deus. O que vem do coração do ser humano, Deus não tem nenhum compromisso com isso. Agora, o que ele profere, o que vem do coração dele, ele respalda, porque ele respalda a sua palavra. Ele nos chama como filhos e filhas. Jesus falou isso para a mulher samaritana. O Pai procura os que adoram e Deus é, nesse texto, é referido como Pai. Então os adoradores são filhos. É implícito. Começa com a nossa adoração. Ele nos chama, por causa do sacerdócio, para intercessão e para profetizar aquilo que vem do seu coração. Se você olhar os Salmos, levantai ao portas as vossas cabeças. Salmo 24. Fala para mim que isso não é profético. Sobre as nações. E é falar de inário antigo, canção antiga. E Deus vem renovando. Inglês, português, espanhol, chinês, as línguas das nações onde tem filhos e filhas de Deus, parece que o Senhor tem vivificado esse salmo nos nossos dias. Se está percebendo algo que isso é algo que Deus começou, Ele vai levar até cumprir cabalmente a sua intenção. Quero ver versículo 9. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sabe que Deus, através de Pedro, que é um pai espiritual para o povo nesse momento, sabe o que ele faz? Ele põe a mão no manto sacerdotal de Israel, lá de Êxodo 19, e ele puxa sobre a igreja.
sobre nós. Ele está dizendo, você é sacerdote. Agora, isso não pode ficar vago, queridos. Sacerdote que não adora, não entende a dimensão da sua adoração, é como um policial que fica de braço cruzado, vendo o crime acontecer e não faz nada. Sacerdote que não intercede como policial vendo um arrastão na praia e, ai, que pena. Sacerdote que não profetiza o que vem do coração de Deus, esperando, aguardando com grande expectativa o que o Senhor fala que Ele vai fazer, não está cumprindo o sacerdócio. E para isso, nós estamos aqui, nesse momento, não somente nesse momento, é para isso que Deus levantou os turnos com vocês. Tá? Opa! Vem coisa aí. Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Há aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Com quem que ele está falando aqui? As 7 igrejas são as igrejas do avivamento, o Pentecostes no meio dos gentios, Atos 19. 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nesse momento, o Senhor está se dirigindo aos que experimentaram um tremendo derramar do Espírito Santo, que não foi nem avivamento, foi a primeira vez que aconteceu. Avivamento é Deus restaurar o que morreu. Aqui não tinha morrido. Mas eu estou com falta de maior manifestação do reino de Deus fora de Israel. Toda a Ásia Menor foi alcançada num período de 2 anos e pouco, sem internet, sem Instagram, sem YouTube. Nós estamos falando de milhões de pessoas. As estruturas da cidade de Éfeso foram abaladas. O presidente do sindicato dos artífices, que fazia nichos de uma deusa chamada Diana, disse: gente, se isso não parar, nós vamos perder os nossos empregos. E ele chamou o povo de Éfeso a fazer o quê? Adorar a Diana, renovar a sua adoração a Diana. Entenda isso, por favor, entenda. O império das trevas foi levantado e estabelecido na terra por causa da adoração profana, intercessão profana e profecia profana do ser humano. O ser humano criou a casa, construiu a casa para Satanás. Você agora entende o porquê da nossa retenção? Nós não fomos salvos apenas para sermos salvos. Fomos incluídos no plano de Deus
para restaurar o que Ele queria desde o início, com Adão e Eva. Que se não houvesse pecado, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Na viração do dia, Adão e Eva estavam tendo um tempo com Deus. Deus caminhava com eles no jardim. Com a multiplicação de filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vai enchendo a terra. E o que está acontecendo? Enchendo fusos horários. E o Senhor, na viração do dia, todos os dias está tendo um tempo com a sua família na terra. É a adoração. É o tempo de adoração. Não houvesse o pecado, iria encher a terra. Significa, nos 24 fusos horários na terra, haveria descendentes de Adão e Eva que naturalmente passariam o final do dia com o Senhor em adoração. E porque o princípio é, Deus habita meios louvores do seu povo, presença manifesta. Deus é entronizado no meio do seu povo, nos louvores do seu povo. Governo, reino. Assim, o governo e reino de Deus seria estabelecido na terra. Plano original. Quando Deus reintroduz isso no tabernáculo de Davi, que foi só em Israel. Mas agora, nas nações, nós vamos fazer parte. Como os gentios, Deus está gerando uma adoração sem parar na terra. No meu entender, essa é a ordem do Espírito Santo que Ele está liberando desde a virada do milênio. E mais, cada vez mais estamos aprendendo sobre isso, mais estão participando sobre isso. E queridos, os pastores sabem, quando eu cheguei aqui a outra noite, eu tive uma reação de choro, porque eu estou vendo aqui algo que eu vi, 20 e 30 anos atrás, quando Deus começou a falar e mostrar essas coisas para mim. E eu estou vendo os irmãos fazendo esses turnos, assumindo o sacerdócio. Para você entender como é interessante e importante isso, Apocalipse 5, versículo 9. Vamos voltar para 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E tomando o livro, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E um novo cântico dizendo, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Alguém que enquadra nessas palavras? É eu. Continua. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. 2 vezes em Apocalipse se usa a palavra que nós fomos constituídos, salvos no sangue do Cordeiro, nós fomos constituídos sacerdotes. Só que a primeira vez é João que está falando tendo ouvido Jesus. Essa vez é um cântico
novo no céu. Os seres celestiais estão cantando para o Senhor. O Senhor salvou toda essa galera das tribos, povos, línguas e nações e os constituiu sacerdotes. Queridos, quando nós adoramos, nós precisamos entender. Não estamos apenas cantando. Como sacerdotes, significa que o Espírito Santo em nós está agindo de uma forma que aquilo que cantamos é proclamado sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa jurisdição sacerdotal, o bairro, a cidade, o estado, a região, a nação, sobre a terra. Depende da dimensão que o Espírito Santo está falando naquele momento. Mas a nossa adoração, queridos, não é apenas um cântico. Literalmente, a minha voz, quando eu levanto isso, eu levanto a minha voz, eu estou ministrando ao Senhor. A minha voz vai no reino o reino espiritual e as trevas ouvem. Tem poder contra as trevas. Se as trevas foi levantado pela adoração profana, ela é destruída pela adoração dos santos. E a nossa adoração é uma expressão que invoca a manifestação de Deus presente e o reino de Deus. Ao adorar, eu estou clamando ao Senhor. Venha subverter o império das trevas, que foi edificada por todas as gerações antes de mim. Vem subverter o império das trevas e levanta, Senhor, o teu reino. Estabeleça o teu reino. É muito mais do que cantar uma canção. Eu levo em conta que cada vez que eu adoro, eu estou tendo um impacto, estou gerando algo no reino do Espírito sobre a minha família, sobre a vizinhança, sobre empresas, empresários, sobre escolas, sobre universidades, sobre o próprio governo da minha cidade, do meu estado, da minha nação, até hoje em dia sobre os elites, que tanto se fala. Eles não aguentam. Não vou falar sobre isso, mas nesse momento, as trevas estão desesperadas em ver o que Deus está fazendo no meio do seu povo. E vendo a gente assumir o nosso sacerdócio, ele sabe que está perdido. Ele sabe como foi edificado o reino dele. Perdeu. Reis e nobres com grilhões de ferro. Queridos, a nossa adoração é muito mais do que cantar uma música. E quando você vem assumir o seu lugar na casa espiritual, como pedra viva, eu quero que você tenha essa fé. Porque a sua intenção nesse momento faz uma diferença. A adoração intencional
é diferente do que simplesmente, santo, santo, santo. Não. Conhecer quem é santo e proclamar a sua santidade sobre a cidade, que é o meu papel sacerdotal. Opa, estou nessa. Interceder. Não vou delongar nisso, todo mundo sabe a importância que eu entendo da intercessão do Messias. Como base para todos os discípulos de Jesus naquela época, eu creio que o Senhor está até restaurando e trazendo de volta a importância de ser não apenas um modelo, mas a nossa prática. E se vai ser um modelo, tem que modelar, tem que ser os parâmetros. Ou seja, se a gente vai interceder, precisamos interceder dentro daquilo que Jesus mesmo, porque em Lucas 11, Jesus mesmo está fazendo essa oração. Ensina-nos a orar, eles estão olhando Jesus a interceder. Ensina-nos a orar. Você acha que eles estão pedindo para ele ensinar outra coisa que não seja a própria oração dele? Especialmente, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Eles estão dizendo, Jesus, nós queremos saber como o Senhor está orando, porque nós somos os teus discípulos. Nós entendemos que o Senhor pode estar orando de uma forma diferente de João. Mas nós sabemos a importância da oração de João. Ensina-nos a orar como o Senhor está orando, da forma semelhante que João ensinou aos seus discípulos. Intercessão. Se a gente interceder, o Senhor vai ouvir. Princípio da intercessão. Se pedir, Ele fará. Se não pedir, é igual o policial na praia vendo o arrastão. Ai, que pena. Os acontecimentos que você observa hoje, noticiado tanto na internet, os canais de jornais, está provocando intercessão ou reclamação? Ou apenas comentário? Eu acho que nós temos muito para interceder. Muito. E eu creio que nós temos muito para aprender em relação a essa oração que Jesus ensinou. A começar com isso, porque eu não sou doutor em intercessão. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se você pudesse aprender a orar e interceder com qualquer pessoa da história, com quem que você gostaria? Abraão. Jabez. Eu sei. Tem livros sobre isso. Que tal Jesus? O mestre, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que está à direita do Pai intercedendo por nós até hoje. Que tal? Eu estou falando assim porque Deus me humilhou como diretor de seminário. Professor no seminário, quando eu vi essa oração, eu tinha jogado fora já. Não fazia de jeito nenhum, porque para mim era uma vã repetição de tanto que eu tinha rezado na missa, que foi a minha prática. O problema era meu. Era vã na minha vida, mas não na boca de Jesus. Ele perguntou, Mike, você acha que Jesus teria ensinado a orar, não fosse necessário orar para que venha o reino?
Ou seja, você acha que o reino vai se manifestar sem pedir? Não. Você acha que Jesus iria ensinar a fazer uma oração assim que o Pai não tivesse já inclinado a ouvir e atender, ou seja, mostrando para nós o caminho das pedras? Claro. Aí ele preparou um golpe para mim, foi cruel. Mãe, você é diretor de seminário, né? Você tem mestrado em teologia. Você é um pastor de muitos anos. Você é professor no seminário. Você acha que você consegue fazer uma oração melhor do que a do Messias? Baixei a cabeça e chorei. Chorei. A minha experiência com esse ensinamento de Jesus sobre intercessão, a simplicidade dele me fere, me dói. Eu quero encomendar vocês ao estudo. Eu sei que Daniel, eu lembro um tempo você escreveu um livro sobre isso, né? E eu lembro sobre isso porque você orou assim no início hoje. Isso despertou tudo isso dentro de mim. Mas eu creio que nós podemos e devemos começar justamente com essa oração que Jesus ensinou. Quando essa oração tomar conta da nossa vida de intercessão e desenvolver, e a gente desenvolver a nossa prática de intercessão na nossa jurisdição, onde você anda hoje? Pensa, você acordou de manhã, casa, sua jurisdição sacerdotal. Saiu de casa, onde você caminhou para chegar no primeiro lugar que você foi. Todo esse lugar que você caminhou, sua jurisdição sacerdotal. O local onde você ia, serviço, escola, jurisdição sacerdotal. Todos os lugares que você pisou, a planta dos seus pés hoje, Deus te enviou. Se você entende o conceito de sacerdote, você é sacerdote fora do turno. A gente se reúne no turno para o Espírito Santo gerar em nós uma proclamação em adoração, uma intercessão específica e uma profecia que vem do coração de Deus. Isso é o coletivo, mas individualmente é para viver isso 24/7. Do lar para todos os lugares onde nós vamos, voltando para o lar. Imagina se a gente começar na simplicidade, com fé. Por isso eu creio que nós precisamos estudar e ensinar, aprender por que Jesus ensinou a orar assim. Não quero que seja ladainha, não pode ser, não estou a favor disso. Mas intencionalmente, como Jesus ensinou, com fé e com entendimento, quero só ver. Quero só ver. O que vai acontecer nas nossas famílias, o que vai acontecer nos nossos bairros, Imagina você reunir com outras famílias, no prédio que você mora, na rua que você mora, no trabalho onde você está, e vocês clamam com fé, com entendimento, Pai Nosso. Para Jesus foi a intercessão ao dizer nosso, ele está dizendo, meu Pai é teu Pai. Eu abraço a humanidade para levar a humanidade ao meu Pai. Adoração, intercessão e profecia. O Espírito Santo vai
já tem feito isso. Ele está querendo, em momentos onde o reino de Deus está sendo projetado a um avanço. Todo avanço do reino de Deus depende da oração de Jesus. Nenhum avanço do reino de Deus, se ele está intercedendo à direita do Pai, desde o momento que ele ascendeu, então o plano que ele chama a vontade do Pai ainda está se desenrolando na terra. E ele está intercedendo, zelando pelo cumprimento dessa vontade do Pai. Agora, por que é tão significante isso para nós? Imagina a gente concordar com Ele na sua intercessão. Aí nós vamos ver momentos onde nós vamos ouvir o Senhor falar, profetiza, eu vou mudar o governo dessa nação. Não se surpreenda quando prefeitos, vereadores, deputados, senadores, até o próprio presidente for cassado. Eu vou mudar o governo dessa nação. Foi a profecia que Deus deu no final da primeira mobilização em 2000. Alguém vai dizer, mas e daí? Isso foi domingo da Páscoa. Na segunda-feira, o prefeito de Londrina, que estava no seu terceiro mandato, de tão popular, foi cassado. No outro dia, a partir daí você pode pegar os jornais do Paraná, prefeitos e vereadores cassados. Tu. O próprio presidente da Assembleia Estadual, um mês depois, veio a falecer repentinamente. Um homem apelidado Buda do Paraná, de tanto poder que ele tinha político. E quem lembra de 2000, vai lembrar de um certo senador da Bahia, ACM, que não foi reeleito. No final do ano, não foi reeleito presidente do Senado. Deu uma louca na cabeça dele, mostrando onde estava o respaldo para ele na cabeça dele. Ele chama as mulheres vestidas de branco para os corredores do Senado e Congresso para rodar. O que acontece? Nada, a não ser que não somente ele não foi reeleito, ele foi cassado. Ele voltou depois como deputado, mas nunca mais teve o poder político que ele tinha até então. Queridos, eu estou falando com toda sinceridade e plena certeza. Quando nós assumirmos o nosso sacerdócio no Senhor, nós vamos ver coisas que a gente jamais imaginava. Só que isso só servindo ao Senhor. Tem nada a ver conosco. Eu vi isso acontecer quando nós fizemos a primeira mobilização em 2000, na ocasião dos 500 anos do Brasil. Eu não tenho esperança nenhuma num político, nem num partido. A única esperança que eu tenho é na igreja assumir o nosso sacerdócio. E nisso não é nem por nós. Porque ao assumir estamos dizendo, Senhor,
Não sei como adorar, Espírito Santo me ajuda. Não sei interceder, Espírito Santo me ajuda. A palavra fala em Romanos 8 que o Espírito Santo nos ensina, nos ajuda a interceder como convém. Quem que você acha que ensinou a Jesus a interceder? Não seria Espírito Santo? Deus me trouxe, depois de um tempo de enfermidade, para estar diante dos irmãos hoje, para fazer uma conclamação. Vocês estão aqui dispostos. Mergulha. Creia. A nação precisa agora como nunca. A nação precisa agora como nunca. A nação precisa agora como nunca. Se nós não clamarmos, não há quem clame. Isaías, o 1º capítulo. Deus tem que tratar com Israel sobre seu sacerdócio. Versículo 10. Israel tinha entrado no momento que se tornou semelhante a Sodoma e Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me servem a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Adoração, intercessão e profecia. Naquela época, credenciados perante sacrifícios que deviam ser fruto de arrependimento no coração. Mas o que estava acontecendo? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue, de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Eu não estou pedindo sua presença apenas. Eu não te convidei aqui para simplesmente marcar sua presença. Quando vindes para... Próximo. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas vestes, as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Ai, que expressão horrível. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos,
purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal para ali. E queridos, nós temos acesso. Nós falamos, me leva à sala do trono. É palavra? Ou nós estamos realmente querendo uma experiência sobrenatural com o Senhor? Para isso, nós temos que lembrar, Ele é santo. Se nós não paramos para ver se tem, eu estou usando a expressão, esse B.O., do Espírito Santo, a convicção de pecado em nossas vidas, se nem pensamos sobre isso, será que nós temos o conceito correto da sala do trono? Porque para ensinar sobre isso na palavra, Deus ensinou e fez um lugar chamado Santo dos Santos. A sala do trono que nós falamos na Nova Aliança se compara com o Santo dos Santos. Que se o sacerdote entrasse com pecado, fulminado. Nosso problema, queridos, não é entrar ou não entrar. Nosso problema é entrar errado. E se Deus falou assim para Israel na antiga aliança, agora com o Espírito Santo que habita em nós, Ele é fiel. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E se nós vamos entrar de verdade, se nós queremos entrar de verdade, o Espírito Santo vai falar conosco, ô filho, isso que você falou, isso que você fez, isso que você falou com sua esposa, essa atitude que você teve com seu filho, isso que você faz quando ninguém está vendo. Hoje em dia eu preciso falar para os jovens o linguajar popular cristão hoje. Misericórdia. Revela que essa geração não está com nenhum conceito do poder profético da palavra. Fala coisas vãs e pior, usa palavras de maldição sobre si, amaldiçoando os outros. Como que nós fazemos isso? Como sacerdotes do Senhor. Quando nós nos reunimos assim, para coletivamente sermos pedras vivas, para ouvir o Espírito Santo nessa casa espiritual do Senhor, para adorar e interceder, e quando porventura o Espírito Santo liberar uma profecia, profetizarmos, entendendo que estamos fazendo parte do avanço do reino de Deus na terra. Tudo isso precisa ser feito no temor do Senhor. Não dá para entrar, não dá para nos unir e se juntar de qualquer maneira. Não dá. Agora, quando nós nos encontramos, tendo lavado as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, no temor do Senhor, eu teria mais horas para contar o que já vi o Senhor trazer para turnos. Falei de uma coisa só. Onde nós vimos aquilo que foi falado e profetizado no turno acontecer e ser noticiado nos jornais na outra semana.
Lembra que a palavra diz, e reinarão com Ele? É maravilhoso participar disso. Agora, nesse momento, para ser prático, se alguém puder, o pessoal que vai adorar ainda, puder vir. Se você está precisando parar nesse momento e tratar algumas coisas, não precisa vir. Mas para ser prático nesse momento, se o Espírito Santo tem falado com vocês sobre algum pecado, especialmente algo habitual, é hora de você se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor, confessar para o Senhor e clamar ao Senhor o perdão. Quando a gente reúne assim e não tem o temor do Senhor, nós trazemos o nosso pecado para esse ajuntamento, estamos desprezando o sangue do Cordeiro, desonrando o sangue do Cordeiro. Não podemos fazer, queridos, vista grossa. Não podemos deixar para depois. Se o Senhor está falando contigo sobre alguma atitude, algum pecado, é agora. E você precisa tratar com Ele, não depois. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar. Muitas vezes a mudança não vem porque a gente não faz a nossa parte, que é confessar os nossos pecados. Nisso, Senhor, que eu falei, isso que eu fiz, eu pequei contra o Senhor. E contra, talvez, uma outra pessoa. Eu te peço perdão. Eu reconheço isso como pecado na minha vida. E não quero mais pecar. Curva sua cabeça nesse momento. E siga as orientações que eu já dei, por favor. O Senhor presente não somente é onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe o que o Espírito Santo já ministrou ao teu coração, que é pecado na tua vida. Não esconda, por favor, não fique com vergonha. Se o Senhor está chamando você para se ajoelhar, faça. Estou vendo algumas pessoas ajoelhadas. Se você sente que você precisa se prostrar, procura um lugar, tem espaço. Mas é hora da gente se humilhar diante do Senhor. E aquilo que o Espírito Santo tem apontado, clamar: Senhor, me perdoe. Me perdoe. E eu quero dar liberdade para maridos e esposas, pais e filhos, irmãos com irmãos. Se você precisa pedir perdão um do outro, aproveita. Agora é o momento. Que encoraja você a não ficar esperando. Não deixe para depois. Vem, Espírito Santo, como Espírito de graça e súplicas. Gera tristeza em nossos corações, segundo Deus. A tristeza que produz arrependimento.
para a salvação, para a mudança em nossas vidas. Pai, ensina-nos como o Senhor fez com o filho pródigo, fazendo ele cair em si, perceber: eu não nasci para isso, eu não fui criado para isso, para viver assim, para falar assim. E ele caiu em si. Oh Pai, o Espírito Santo ministra a nós, conforme a palavra, a tristeza segundo Deus nosso Pai, que produz arrependimento para a salvação. Que nesse aspecto significa mudança, Pai. Transformação, a purificação de toda injustiça. Oh Deus. Oh Deus. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem.